Mitos e verdades sobre adubação orgânica, né? Parte 2. Eu fiz o primeiro vídeo, vou fazer o segundo agora. Por exemplo, o uso do calcário, se é obrigatório, se usar cinzas realmente funciona, como é que faz, se existe diferença entre colocar o adubo aqui em cima ou misturar aqui embaixo. Essas coisas básicas, digamos assim. E sempre lembrando, olha aqui o adubo orgânico, que não existe adubo milagroso. Sempre que vocês virem camarada falando, esse adubo milagroso que eu coloco aqui, conversa. Porque nenhum adubo é milagroso. Porque a planta precisa, olha aqui a árvore da felicidade, de 16 elementos para ela sobreviver. 16 elementos. Nenhum adubo possui 16 nutrientes, 16 elementos sozinho. Então não existe adubo milagroso. Esse negócio de pegar casca de coisa, colocar na água, isso aí é pura conversa. Mas uma dúvida importante sobre o calcário. É obrigatório o uso do calcário nas plantas? Ele é muito recomendado, principalmente aqui na Amazônia, porque os nossos solos são muito ácidos. Então esse aqui, o calcário, a principal função dele é neutralizar a acidez da terra. Então quando a gente vai preparar o nosso substrato, por exemplo, para colocar alguma planta no vaso, a gente mistura na terra uma quantidade de calcário, que é justamente para neutralizar a acidez do solo e neutralizar a ação tóxica do alumínio. O alumínio no substrato, na terra, né, ele é tóxico para as plantas, então é muito recomendado colocar o calcário também para neutralizar a ação do alumínio, que acaba sendo tóxico para a planta, além de reduzir a acidez da terra no nosso vaso. Então, sempre que for fazer um vaso, se tiver calcário, é bom utilizar para fazer a neutralização da acidez e do alumínio, além de fornecer cálcio e magnésio, tá? Que são dois macronutrientes importantes para a planta, no caso do calcário dolomítico, tá? Como é que coloca? A gente pode colocar, como eu falei, por dentro, misturando na terra de plantio, ou se já tiver plantado, a gente pode colocar por cima em cobertura. O adubo orgânico é a mesma coisa. O recomendado é colocar o adubo quando a gente está misturando a terra, na hora de preparar o substrato, mas se já tiver plantado, a gente também pode colocar o adubo por cima. A melhor maneira, mais eficiente, é misturar na terra, porque aí já vai entrar direto contato com as raízes. Mas se a planta já estiver no vaso, como é o caso aqui, nós podemos colocar o adubo orgânico aqui por cima, que ele também vai fazer efeito. Vai ser um pouco mais lento o efeito, mas ainda assim vai ser muito positivo para a planta, né? Porque esses nutrientes vão aqui ser capturados pela planta em algum momento, tá? Outra coisa, as cinzas. Cinzas, de um modo geral, são muito boas, desde que não tenha gordura e nem sal. Por exemplo, cinza de churrasqueira tem muita gordura e sal, então não é muito recomendado usar. Agora essa aqui que é de madeira, olha aqui, ó, ela é uma ótima fonte de nutrientes. Nitrogênio praticamente não tem, mas outros nutrientes tem. Eu acredito que potássio e cálcio, se eu não estou enganado, tem. Então, claro, não é recomendado também, por exemplo, pegar madeira, fazer fogueira só para ter as cinzas, tá? Desse jeito aí a gente acaba mais prejudicando o meio ambiente do que ajudando. Mas em algum momento aleatório que a gente precisa queimar alguma madeira, a gente pode pegar assim as cinzas e colocar aqui por cima também. Pode colocar misturando na terra, ou pode colocar também por cima da planta e depois molhar, que esses nutrientes vão servir para o crescimento da planta tranquilamente. Lembrando sempre que quem faz a transformação desse adubo orgânico aqui, ó, que é um composto orgânico, né, através da compostagem, são bactérias e fungos. Então quem transforma essa folha aqui, ó, nesse adubo, são bactérias e fungos principalmente. E eles precisam de um tempo para fazer isso. Por isso que não existe adubo orgânico em 2, 3 dias. Isso aí é conversa. Precisa de um certo tempo. Tanto é que, ó, essa compostagem aqui vai demorar uns 3 a 4 meses, que ela é só de folha, para virar adubo.
Por quê? Porque justamente ela precisa de tempo para virar isso aqui, ó, para virar nutriente para as plantas. Então essas são recomendações gerais, né? Sempre repetindo, não existe adubo milagroso. Então a gente pode sim utilizar tranquilamente o calcário, tem o calcítico e o dolomítico, cinzas sem gordura e sem sal, tá? Para evitar problema de contaminação da terra e até aparecimento de formigas. E adubação de cobertura dá para fazer com todos eles, tá? Que não tem problema. E outra coisa importante, colocar folhas no vaso ou embaixo das fruteiras, assim, por exemplo, não causa acidez, tá? Já teve comentário aqui dizendo que isso causa acidez. Não, quem causa acidez na terra de forma natural são as chuvas, tá bom? A adição de hidrogênio ao solo, isso tem todo um processo lá que causa acidez. Mas folha, matéria orgânica na terra não causa acidez, tá bom? Isso aí é conversa.